E eis que uma mulher, que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Marcos 5:22. Marcos 5:25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se eu tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizem: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Agora vamos lá em Lucas 8, Lucas 8:43. Lucas 8:43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Qual texto você acha melhor aí, Naís? Eu acho Marcos e Lucas. Na verdade, Marcos ele tem um versículo que eu acho muito interessante. O Marcos 5:32 eu acho um versículo interessante. Não vai falar aqui dos acontecimentos e tal, mas esse é um versículo interessante que eu não tinha me atentado anteriormente nele, e eu lendo eu acabei me atentando dessa vez. Deus me fez atentar. E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. É interessante. Interessante para nós ir, como se fosse voltar lá atrás, sabe? Imaginar aquela cena. 25 ao 34, já tá até aqui. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se não tão somente tocar no seu vestido, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Então aqui, nós vemos aqui nos evangelhos, mas nós vamos focar bastante aí no evangelho de Marcos, que ele vai trazer alguns assuntos diferentes, né? E aí, como o pessoal vai ver também, os evangelhos, né, de forma simples para compreender, nós lemos Mateus, Marcos e Lucas. E Mateus, Marcos e Lucas, né, eles vão narrar a mesma história da mulher do fluxo de sangue. Porém, pelo fato de estar diferente, não significa que é uma contradição, mas cada um deu a visão daquilo que eles receberam a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve na Terra. E eles escrevem de forma diferente, pegam detalhes diferentes, porque Mateus, ele descreve a um público judeu, apresentando Jesus como rei. Marcos, que era João Marcos, na verdade, que foi um que foi mentoreado também pelo apóstolo Paulo, que era primo, bem dizer, se não me engano, de Barnabé. Ele não andou com Jesus, mas ele descreveu sobre a sua perspectiva, ele apresentava aos gregos, aos que estavam presos, que estavam passando por aflições, escravos, povo mais servo, e apresenta o Senhor como servo. E Lucas também não andou com Jesus, foi quem escreveu também Atos dos Apóstolos, descrevendo aos gentios, e não somente aos gentios, né, a Teófilo também, e ele vai também escrever sobre a sua perspectiva. Então, nós vimos
aqui, nós lemos dos três, mas eles estão falando da mesma história. Um está complementando o outro, para somar aí, tem um conhecimento amplo aí, por isso que nós lemos aí os três. E o que nós lemos aí foi a respeito da mulher que estava padecendo com uma hemorragia, com um fluxo de sangue, onde ela estava perdendo sangue saindo das suas partes íntimas, durante há 12 anos. E há 12 anos ela padece dessa enfermidade. Jesus, ele estava passando por um lugar onde muitos que ficavam distantes da cidade, eu não vou entrar muito a fundo, que eu acredito que nós vamos mencionar tudo isso, ele vai passar por um ambiente onde essas pessoas que tinham possíveis enfermidades ou deficiência ou algo do tipo, ficavam isoladas. E quem vai direcionar Jesus para passar naquele lugar era o próprio Jairo. Jairo está querendo levar Jesus até a filha dele de 12 anos que havia morrido. Então, ele vai direcionar Jesus até a sua casa, Jesus vai seguir e a multidão vem logo atrás de Jesus, seguindo também a Jesus que estava seguindo a Jairo. E Jairo fez com que Jesus viesse passar próximo da onde essa mulher ela estava. E ela vai ouvir a respeito de Jesus. E ela vai, naquele momento, depois de ter gastado todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, a Bíblia fala que ela sofreu na mão dos médicos, ela gastou todo o seu dinheiro e não pôde ser curada. Ela vai ter esperança ao ouvir a respeito de Jesus e ela vai criar um propósito no coração de que se ela somente tocar na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E ela tocou e foi curada. Não vou entrar muito a fundo, que nós já vai entrar aí nos assuntos, senão daqui a pouco vira pregação. E é isso aí, né? Então bora lá. E aí, vamos começar por onde aí? Acredito que é bom nós começar por esses 12 anos que ela sofreu e tudo que ela gastou, né? Acho que é interessante nós começar por essa parte, porque é uma parte que muitos, até eu erroneamente, muitas das vezes, deixei passar desapercebido, mas é muito importante para o andamento da palavra. Por quê? Porque uma mulher, quando ela tá no seu período ali de menstruação, ela fica frágil, né? Ela fica bem vulnerável, mas a mulher que fica 7 dias já muito fraca, né? Muitas mulheres ficam até literalmente deitadas, muitas mulheres ficam desanimadas, outras mulheres já ficam mais nervosas e por aí vai, né? Mas o interessante é como ela aguentou, né? 12 anos, porque era um sangramento. E sabemos que um sangramento, quando ele não é tratado, ele não é curado, ele tem uma extensão, ele tem um tempo, uma durabilidade muito grande, ele pode ocasionar alguns problemas de saúde. Um deles é a própria anemia, né? Quando perdemos muito sangue, dá anemia. Eu acredito que, por tanto tempo, aquela mulher ter ficado sangrando com aquele sangramento, ela estava uma mulher anêmica, ela estava bem debilitada, ela estava bem pálida pela sua anemia, que se refere-se a anemia por falta de ferro, literalmente, no corpo, né? Creio que ela tinha poucas forças. Eu acho que nessas poucas forças, né, que ela teve ali, ela conseguiu chegar até Jesus. Mas aí que tá. O texto mesmo fala que ela ouviu falar, né? Aqui no verso de número 27, fala que ela ouviu falar. Mas antes de chegarmos lá ainda, tem outra coisa que ajuda mais a frustração dessa mulher, ajuda mais o posicionamento negativo para ela. Porque ela já estava, creio eu, anêmica, já estava indebilitada fisicamente falando, já estava com aquele sangramento, ela já estava pela cultura, já até afastada dos seus afazeres, das coisas, ela vai e procura, né? Creio que ela tinha bem, seja ela, muitos denominam ela como uma pessoa muito rica, eu já não denomino apenas uma pessoa que tinha algum patrimônio, algum bem, e ela gastou com os médicos, né? A Bíblia fala que ela gasta com os médicos, mas o verso de número 26 fala que, de Marcos 5:26, vai falar que ela havia padecido muito com muitos médicos. Então é muito interessante. A palavra padecer, cara, tem os seus significados, obviamente. E padecer, cara, ela significa algumas coisas na Bíblia, como sofrimento físico, emocional ou espiritual. Quando se refere aqui que ela estava padecendo, ela tinha padecido muito, eu acredito que não seja espiritual, né? Porque os médicos não eram espiritual, os médicos eram uma pessoa física, né? Eu creio que o sofrimento dela não era apenas físico, mas esse padecer aqui era um sofrimento emocional. Por quê? Porque os médicos provavelmente vendiam uma falsa cura para ela, diziam que poderiam curar e ajudar ela, e não pôde, né? Então isso que fez ela padecer. Porque eu creio que não foi fisicamente, porque ela já estava padecendo fisicamente com o seu sangramento. Então, acho que veio em escadinha. Se nós perceber aqui no texto mesmo, vem o sofrimento dela físico, por conta do sangramento, o emocional, por conta, creio eu, dos médicos querer vender algo, ou uma cura, uma falsa cura para ela, e o espiritual. Mas o espiritual é interessante quando ela chega em Jesus, né? Que é quebra. O que eu estou dizendo, obviamente, daqui é uma analogia sobre esses três tópicos, né? Que padecer pode significar sofrimento físico, emocional ou espiritual. Então, o físico ela já estava sofrendo, emocional, creio eu, que ela já estava sofrendo. Quando ela não via mais solução, mais esperança, e poderia sofrer também espiritualmente, Jesus Cristo, ele vem para quebrar isso, né? Para que ela não venha se afligir, se frustrar mais espiritualmente. Tem alguma coisa a abranger aí, pastor? Falar alguma coisa? Não. E o interessante é que o 27, Marcos, né, que estamos baseando aqui no livro de Marcos, capítulo 5, o verso de número 27, tem algo interessante que fala que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. É interessante que ela apenas ouviu falar de Jesus. Eu fui estudar um pouquinho sobre quem ensinava as mulheres, né, sobre as escrituras, sobre o Pentateuco, sobre Moisés e os profetas, tal, enfim. Eu fui estudar um pouquinho, para ver um pouquinho, e eu vi que essa função de ensinar as mulheres era da sua mãe.
das mulheres ensinar ali, porque a mulher ela tinha umas coisas que era limitada, né? Não podia ter acesso a algumas coisas como o homem tinha acesso a muitas coisas na época. Então, essa função ficava para as próprias mulheres que assim vinham, né, lá dos seus antepassados e assim foi passando de geração em geração. E as mulheres tinham essa obrigação, não só de formar as mulheres domésticas, que era para cuidar da casa, cuidar de filhos, não. E sim também para entender das escrituras. Eu dando uma pesquisadinha, eu dando uma lida, dando uma estudada, eu deu para mim compreender que em Malaquias 4, capítulo 4, verso de número 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevado. Vamos só pegar essa parte aqui até trará debaixo das suas asas aqui, né? Salvação debaixo das suas asas. Por que até essa daqui? Porque no original, aquela palavra ali, asa, no original, se pronuncia kanaf. E kanaf tem alguns significados. E essa palavra é utilizada para asas, para vestimentas, para orla e para borda de vestimentas. Aí que tá. Por que essa junção? Por que Malaquias 4:2 e a mulher do fluxo de sangue? Quando eu creio, né, que quando ela escuta falar de Jesus, ela lembra daquela promessa, que para aquele que crê, né, nasceria o sol da justiça e cura traria debaixo das suas asas, da kanaf. E kanaf, ela aborda a orla, as asas, ela é o bordão, né, que como diz lá, números 15, a partir do 37 vai até o 41. Ali vai se referir da orla, das vestimentas, né? Daquele bordão que todo o povo israelita, todo homem israelita tinha que ter. E eu creio que essas bordas, essas orlas, essas asas, não era só Jesus que tinha. Pois ali, como foi dito, como foi ordenado, para que todos os homens israelitas viessem a ter. Eles tinham que ter essas bordas. O que é interessante é que a mulher, ela poderia tocar em outras partes, poderia clamar, ela poderia fazer diversas coisas. Mas o propósito do coração dela foi baseado na promessa de Malaquias. Se nós olhar, ela se baseou em algo, porque quando queremos algo, quando queremos que Deus ele cura, ele transforma ou algo do tipo, nós se baseia em alguma passagem, alguma promessa do Senhor para com nossa vida e assim, não indagamos, mas assim pedimos para Deus, né? Assim oramos e necessitados para Deus. E essa mulher, como eu citei aqui das bordas, dos bordões, porque eu citei, né? Porque todos os homens tinham, mas eu creio que ela, pela multidão creio que Jesus no centro, a multidão ali apertando, oprimindo, como a palavra diz, Jesus, eu creio que ela viu, né, que ali era o mestre, e ela tinha apenas aquele instante, aquele momento para tentar ser curada, porque ela não saiu com a dúvida, ela falou que se ela tocar, ela ficaria curada, né, isso é muita fé, ela ter a certeza daquilo que ela não recebeu, daquilo que ela nem tem, e possa nem ter, mas ela teve a certeza e convicção que poderia acontecer, então ela poderia também tocar em muitas outras coisas, como eu falei, outras partes. Por que o bordão? Um dos significados do bordão é que as pessoas, os homens, tinham que ter porque era para eles lembrar dos mandamentos do Senhor. E para quando eles fossem ter algo, ou falar de algo, ou julgar algo, eles tinham que lembrar dos mandamentos do Senhor. E não julgar segundo o seu coração, e não falar nada ou agir nada segundo o seu coração, mas sim segundo aos mandamentos, segundo as escrituras do Senhor, segundo aquilo que o Senhor deixou para nós. Então eu creio que quando ela toca nas orlas, ela está querendo dizer que não é o segundo o coração do homem que ela quer ser julgada, não é segundo o coração do homem que ela quer ser curada, mas sim segundo as escrituras, segundo aquilo que o Senhor nos deixou. E eu creio que ali quando ela toca, a Bíblia não especifica, mas eu creio que ela toca e se oculta, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que depois ela teve que se apresentar para Jesus, né? Ela teve que ir lá se apresentar para Jesus. Mas vamos tópicos por tópicos aqui, né? Eu falar alguma coisa, pastor? Nada. Tô ali chegando. Ali ela teve que tocar e eu creio que ela se oculta naquele momento, porque a Bíblia mais adiante, como eu falei, né? A Bíblia mais adiante ela fala que ela se apresentou, ela foi diante de Jesus Cristo ali, ante de Jesus Cristo e se prostra. Mas vamos lá. E Jesus Cristo, quando ela tocou, imediatamente ele sentiu que saiu virtude dele. Não foi algo que demorou uns instantes, não foi, não, imediatamente. Ela tocou, saiu virtude. Eu creio que, para ficar um negócio mais simples, como se fosse um interruptor. Quando nós apertamos o interruptor, vem a luz. Eu creio que é a mesma coisa, que ela toca, imediatamente já sai aquilo que ela queria, né? Então, ali quando ela toca e eu creio que se oculta, Jesus Cristo tem um versículo aqui que eu acho muito interessante. No 30, Jesus Cristo vai falar aqui que Jesus Cristo, ele voltou-se para toda a multidão ali, para a multidão, e perguntou quem tinha tocado ele. Aqui não vai falar o nome dos discípulos, mas lá em Lucas vai falar que Pedro e os outros que estavam com eles, vai dizer, mas mestre, a multidão te aperta e te oprime, e quer dizer que quem te tocou? Ele estava basicamente dizendo, mestre, tá todo mundo aqui. Ainda você quer dizer para mim, quer que eu saiba quem foi que tocou em você? Todo mundo te tocou. Basicamente isso. Aqui no 32, que é um versículo que eu frisei muito, que vai falar, ele olhava em redor para ver quem tocou. E lá em Lucas, ele responde para os discípulos, para Pedro e os outros que estavam com ele, que realmente tinham tocado porque ele sentiu sair virtude. Eu creio que ele olhou para um lado e para o outro, caçando a pessoa e respondendo Pedro. Creio que ele não perdeu o foco daquilo que ele queria. Ele olhava procurando a mulher, no caso,
E respondendo Pedro, não teve atenção toda para Pedro, para que ele não perdesse aquele foco daquela mulher, né? Eu creio que como toda a multidão apertava, como nós sempre escutamos dizer que foi um toque diferente, como a multidão toda apertava, poderia ele ter sentido já essa virtude anteriormente, mas não, ele sentiu naquele momento do toque daquela mulher. Aí nos mostra algumas ações mediante a fé que nós temos para com o Senhor Jesus Cristo, que pode muitas pessoas estão dobradas os joelhos, muitas pessoas estão pedindo, muitas pessoas estão até acompanhando Jesus pelo caminho, mas mesmo que Jesus Cristo esteja a caminho de praticar, de efetivar um milagre na vida de outrem, que aqui no caso é de Jairo, da filha de Jairo, nós podemos sim entrar junto no caminho e pedir, pegar uma carona e pedir ali pro Senhor aquilo que tanto necessitamos, né? Não tanto aquilo que queremos, mas sim aquilo que necessitamos, né? Porque a mulher, ela poderia querer muitas coisas, mas necessidade dela era a cura, e a cura ali do seu mal. Aqui a Bíblia vai dizer que a mulher, ela, em 33, a mulher, ela conhecendo que já foi curada. É interessante que Jesus Cristo ali não precisou falar pra ela, você tá curada. Ela já sabia que foi curada. Então a fé dela foi maior ainda. Teve fé pra ir até Jesus, teve fé pra tocar, e a fé surpreende mais ainda, que antes de Jesus falar, tu tá curada, ela falou, já estou curada, eu senti que eu tô curada. Eu senti que foi estancado esse sangramento. E a Bíblia vai falar que ela temendo e tremendo, ela aproxima-se de Jesus. Por isso que eu estou dizendo que pra mim ela se oculta, ela toca e se oculta, porque a Bíblia fala que ela se aproxima de Jesus e se prostra diante de Jesus e conta toda a verdade. O interessante é que Jesus Cristo, ele responde pra ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, né, e seja curada deste mal. Mas ainda ficou muita incógnita na minha cabeça, muita ponto de interrogação, pastor, por muito tempo, porque Jesus Cristo não falou que ela só estava curada, mas sim a tua fé te salvou. Ele poderia falar, tua fé te curou, você está curada. Não, ele fala, tua fé te salvou. E como eu falei de Malaquias 4:2, eu creio que Jesus Cristo, pela sua toda grandeza, por se saber de tudo, eu creio que ele sabia que ela estava baseada naquela promessa. Ele sabia que ela estava baseada naquilo que foi falado pelo profeta Malaquias. Então eu creio que ele sabia. Então ele não apenas falou, está curada, ele falou, está salva, a tua fé te salvou. Por quê? Porque lá em Malaquias 4:2 vai falar que é para aquele que crê, para vós que temem seu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará sobre as tuas asas. Em outras traduções, salvação. Trará salvação debaixo das tuas asas. Então, o que acontece? Eu creio que Jesus Cristo, ele efetivou para ela. Aquela promessa que você veio baseada, é isso que está acontecendo. Eu estou te salvando deste mal, te tirando deste mal, te curando deste mal. E aqui, ele efetiva aquilo que ela veio com a fé. E eu aqui, quando nós estávamos aqui falando um pouco mais cedo, eu anotei aqui rapidinho para não perder, porque Deus, ele, como se fosse aqui, pastor, dividindo aqui essa história aqui e me dando 3 palavras, né? E uma é ação, confissão e efeito da fé. Se nós pegar aqui do 25 até o 29, vai ter a ação. Que ação? A ação de ela ir, a ação de ela tomar a iniciativa de ir até Jesus Cristo. Qual é a confissão? Do 30 ao 33, vai ter ali Jesus Cristo procurando ela e ela se prostrando e confessando, que ali a Bíblia vai falar, e no 33, que ela fala toda a verdade. Então a confissão, né, de tudo que estava acontecendo com ela. E no 34 é o efeito da fé. Por que o efeito da fé? Porque Jesus Cristo efetiva aquilo que ela veio procurar. Jesus Cristo transforma, traz para o mundo físico, para o mundo visível, aquilo que ele fez já dentro dela, já fez no interior dela. Traz ao exterior o que ele fez no interior. Porque ela sabia que estava curada. Quem sabe as pessoas ainda não sabiam que ela já estava curada. E o que acontece? A mulher já tinha convicção, mas talvez o povo ainda não. E Jesus Cristo fala para ela, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada e ser curada deste teu mal. Então Jesus Cristo, ele efetiva a fé. Porque é efeito da fé, né? É porque Jesus Cristo mostrou, quando nós temos fé, quando nós se apegamos nas promessas, não só terrenas, porque baseando aqui nesse texto, pastor, eu trago agora, como Deus, ele me deu a oportunidade de ministrar esse dia na igreja, permita-me fazer essa analogia também, pelo amor de Deus. E Deus, ele me fez me mostrar a promessa. Qual promessa que nós temos se apegado, né? Aqui ela se apegou nenhuma. Malaquias 4:2. Que ela ficaria curada, que cura ele traria nas suas asas, na sua canafe, nas suas bordas, nas suas orlas. Qual promessa que estamos se apegando? É nas materiais ou é naquela maior promessa que ele nos fez? Qual é a maior promessa que ele nos fez? Que ele voltará para buscar a tua noiva, a tua igreja. Então, quando nós se apegamos nesta promessa, pode passar o tempo que for. Essa mulher, ela se frustrou, ela estava padecendo muito, estava indebilitada fisicamente falando, teve diagnósticos do homem ruins para com ela, mas ela ainda se apegava em uma só promessa, que era a cura dela. Então, muitas das vezes nas nossas vidas nós é assim também. Temos se frustrado por algumas coisas que as pessoas falam, alguns diagnósticos que as pessoas falam. Qual é o diagnóstico para a promessa de Jesus Cristo voltar? O diagnóstico de muitos falam ele não vai voltar, porque meu avô falava que ele ia voltar, ele não voltou. Meu bisavô falou para meu avô falou para meu pai fala para mim, até não voltou hoje, não vai voltar mais. É aquele famoso ditado, Deus tarda, mas não falha, mas não. Eu creio que Deus, ele não tarda e ele não falha. Ele tem o seu momento certo, a sua hora certa. Para nós que queremos algo imediato, ele pode estar tardando, mas para o tempo e o relógio dele, ele está no tempo certo, ele está no momento certo. Ele sabe o momento certo de agir. Então o que acontece? Quando nós se apegamos nessa maior promessa, que é a volta do Senhor, nós lembramos que nós devemos ter a fé em esperar o Senhor, de ter convicção. Como essa mulher teve a convicção, se eu tão somente tocar nas orlas da vestimenta dele, eu vou ficar curada, eu vou ter minha cura, eu vou ter aquilo que eu necessito. E se nós talvez ficar se apegado na maior promessa, que é a volta do Senhor, nós vamos dizer, tô sofrendo, tá ruim, tô indebilitado fisicamente, mentalmente destruído, mas eu tenho fé que ele vai voltar. Eu tenho fé que quando ele voltar, ele vai me levar.
E aqui rapidinho, eu lembro de Gênesis, capítulo 1. Porque quando Deus ele está fazendo a sua criação, né? Ele fala nos termos, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando ele faz o homem, ele fala, e viu Deus que não é bom que o homem anda só. Opa, tudo que Deus criou era bom. Mas quando ele faz o homem, não é bom que o homem esteja só. O não é bom chegou. Mas interessante é que Deus ele joga um sono profundo em Adão, traz Eva da costela de Adão. Assim, o Senhor, ele, vamos dizer que ele vê que a sua obra está toda completa. E o que ele diz? Eis que viu Deus, né, que era muito bom tudo que fez. Sabe o que é interessante? Que eu aprendo com isso? Quando estamos em processo com Deus, ou Deus está em processo conosco, Deus pode até falar que tá bom, mas ainda não está muito bom. Eu aprendi que o muito bom de Deus só vem quando está efetivado, quando está consumado, quando está feito tudo que era para ser feito. O interessante é que Jesus Cristo, enquanto estava em vida aqui, fazendo seus milagres e os processos, eu creio que estava bom. Mas quando ele efetivou lá na cruz, o muito bom chegou. Mas para que nós, quando vai chegar o muito bom? Às vezes nós fazemos algo para Cristo, ou fazemos algo e é bom. Deus ele pode até chegar e dizer é bom, mas ainda não é muito bom. Quando esse muito bom de Deus chegará para nós, que se apegamos na promessa, isso é quando nós se apegamos na promessa maior, né? Quando nós se apegamos na promessa terrena. Se querer se apegar na promessa terrena, não é errado, mas tem frustrações maiores do que aquelas que nós se apegamos nas promessas, a promessa maior, que é a volta do Senhor. Porque a promessa terrena ela pode passar, né? Ela pode, o Senhor ele pode cumprir, ele pode até cumprir, mas essa não nos leva para o céu, essa não nos salva, essa não é a maior promessa é o céu. Então, quando nós se apegamos nessa maior promessa, nossa vida pode ter até alguns bons, pode chegar um momento que Deus vai falar, não é bom, como chegou para Adão, um momento que ele criou o homem, não era bom, mas quando Deus ele efetiva, é muito bom. Eu creio que o muito bom para nós que crê no Senhor, na volta do Senhor, na salvação em Cristo, é quando o Senhor ele voltar para nos levar. Aí eu creio que vai ser o muito bom. Por quê? Porque ali vai estar consumada a nossa obra na terra. Ali vai estar feito tudo que era para se fazer. Ali vai estar o efeito. Ali vai estar tudo que era para ter sido feito, já foi feito. Agora vamos para o céu. Agora o muito bom de Cristo chegou, o muito bom de Deus chegou. Então, eu creio que para essa mulher, né, voltando aqui, eu creio que para essa mulher, o muito bom chegou para ela. Para aquilo que ela estava almejando naquele momento. E eu creio que o nosso muito bom ainda está por vir. Para muitos o muito bom chegou ontem, anteontem, hoje, amanhã chegará de alguns. Nós não sabemos qual é o nosso muito bom quando chega. Se é hoje, ainda hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem ou daqui a uns anos. Mas que nós continuemos na promessa que o muito bom chegará. Da mesma forma que a mulher de fluxo de sangue alcançou a sua promessa, né? Aquilo que ela se apegou, na promessa a qual ela se apegou. Nós viemos se apegar na promessa de Cristo. Para que nós viemos subir. E o muito bom que eu creio que chegará da parte do Senhor, nós alcancemos. Pastor? Palavra rica, hein, mano? Caramba, é só glória. E cheio de mistério. Isso é um texto bom pra nós rever novamente depois. Sim. Dar mais uma estudada em cima dele, porque, meu, é bem rico mesmo, cara. Esse mistério aí das asas aí, que tinha sobre as vestes, né? Isso daí era pra que eles lembrassem também da lei, né? Sim. E nós vemos ali que o próprio Senhor tava com essas vestes, e o intuito dessas asas era pra que eles se lembrassem da lei, não somente eles se lembrassem, mas procurassem viver. A pergunta é quem consegue viver. Então eles só ostentavam a orla com as asas. Jesus não. Ele viveu, ele vivia. Ele tinha autoridade para aquilo que ele tinha. Ou seja, ele não só carregava na aparência, ele era o próprio cumprimento da lei. Ele é o sol da justiça, é a justificação, é a salvação, descrito por Malaquias. Então ele é a própria salvação. E sobre a vida dessa mulher nós vemos aí, né, um agir muito, muito maravilhoso aí sobre a vida dela. Onde ela sofreu com os médicos, na mão dos médicos, como o Barão mencionou, talvez oferecendo a ela falsas curas, soluções, né, iludindo, enganando ela, e ela gastou tudo que ela tinha. Podemos ver uma mulher que está enferma e há 12 anos ela padece. Ela sofre dessa enfermidade, está tendo perca de sangue. A perca de sangue demonstra o quê? Que ela necessita da cura. Porém, com a perca de sangue, como foi falado, automaticamente ela tem fraqueza, que a pessoa fica fraca. E até com uma anemia, sem força. Acredito que já não haveria nem cor sobre ela, de tanto sangue que ela perdeu. Bem pálida, bem pálida. Com o meio roxo. Bem pálida. Eu falo porque teve um tempo que eu fui fazer um jejum de 3 dias, irmão. Da boca parecia que era branca, né? De ficava tentando lamber os beijos pra, né, já querendo estourar a boca, os lábios, né? Isso 3 dias. Imagina a mulher aí perdendo sangue, 12 anos. O que sustentou ela durante 12 anos pra viver? Ela ainda acreditava que poderia ter uma solução pra ela, só que ela procurou no lugar errado, né? Como eu tava mostrando lá do slide, né? O que é a fé? A fé não é apenas um sentimento, né? Não é apenas um sentimento. A fé é você crer, até mesmo quando não houver esperança. Você acreditar até mesmo quando as possibilidades parecem que não existem. É você crer em algo que não é palpável, não é possível diante dos olhos humanos. Essa mulher aí, ela, 12 anos padecendo dessa necessidade, já à beira da morte, já pra morrer, ela poderia ter ficado na casa dela esperando a morte. Ou melhor dizendo, onde ela estava isolada, esperando a morte. Né? Como o Barão comentou lá do livro de Levíticos, né, que não poderia, né, estar em contato com as pessoas devido a esse fluxo, ainda mais num ciclo menstrual de uma mulher, mas o dela era já fora do comum de um ciclo menstrual normal. Ela poderia ter esperado a morte dela, mas ela teve uma ação. Ela decidiu, após ouvir a respeito de Jesus, ir em direção a Jesus. Só que ela tinha algumas barreiras. A primeira barreira era qual? A primeira barreira é que, há 12 anos padecendo com essa hemorragia, ela estava fraca. Como ela conseguiria sair de onde ela está para chegar a Jesus?
sem força. Não teria força nem para arrastar o próprio corpo. Né? Verdade. Então, de onde ela tiraria essa força que ela não tem? E ela foi. Mas antes dela sair, qual que foi a demonstração da fé dela? Foi o propósito que ela criou. Então pode ver que no momento em que nós estamos passando por barreiras que nos faz desacreditar do milagre, todas as vezes que nós passamos por essa situação, se nós não tivermos propósito, nós se entregamos à morte. Então ela ouviu a respeito de Jesus, e como, né, a fé vem pelo ouvir falar a palavra de Deus, ela ouviu e criou o propósito. Se eu somente tocar nas orlas da sua veste, tão somente serei curado. Ela não falou, eu vou tocar nele. Ela foi objetiva no que ela queria. Ela teve um objetivo, ela teve um propósito. Então, diante do Senhor, nós temos que ter esse propósito também. Tem que ter esse objetivo. Nós não seguimos a Cristo às cegas. Nós não tocamos a Cristo de qualquer maneira. Então ela teve esse propósito, esse objetivo. A primeira barreira eu falei que era o quê? Era a fraqueza. Ela não conseguiria chegar a ele. Segunda, ela não poderia ser vista em meio à multidão. Ela seria apedrejada. E como ela chegaria na orla? Por baixo, com a multidão pisoteando ela. Não teria como ela não ser vista e não ser pisoteada no meio da multidão. E a Bíblia fala que ela veio por detrás. Jairo estava na frente, Jesus estava seguindo Jairo e a multidão seguindo Jesus. Ela vai dentre a multidão por detrás e toca na orla. A multidão estava oprimindo, estava apertando Jesus. Mas Jesus, quando ele sente a virtude saindo dele, né? A virtude ali pode ver que a virtude ali é a mesma virtude que ele prometeu a nós. Que virtude que é? O Espírito, o poder do Espírito, da presença, né? Até, portanto, se for ver no original também aqui, né? Bem conheci, porque de mim saiu virtude. Virtude é dínamo, que é poder. A mesma palavra que ele utilizou em João 14, mesma palavra que ele utilizou em Atos dos Apóstolos, permanecei, né? Ou seja, perseverem, não se distanceia dessa palavra que eu estou dizendo, permaneça, né, em Jerusalém, até que do alto venhais ser revestido de virtude, de glória, de virtude, de poder, que era o próprio Espírito Santo. Então nós vemos ali que o poder, né, de Jesus fez com que aquela mulher viesse ser curada. A orla só representava que ele é o sol da justiça. Só representava que ele tinha a legalidade e a autoridade sobre a lei, que ele era o próprio cumprimento da lei. Né? Como nós vimos no livro de Marcos, como Marcos apresenta, né, aos gregos, aos romanos, os gregos e romanos é bem paciente. Eles gostam da praxis, eles não gostam de enrolação, eles querem tudo que seja direto. Então Marco, como ele escreve aí a um público grego, romano, ele pode ver que sempre quando ele está anunciando Jesus, ele está anunciando Jesus em movimento. Jesus na tempestade, depois ele vai para Gadara, depois de Gadara expulso, ele vai de volta para outra margem, na outra margem ele está seguindo, ele não está parado. Marcos apresentando ele como um servo sofredor. Que é o que Marcos apresenta, Jesus como servo sofredor, aquele que veio para servir. E nós vemos que realmente Jesus ele veio para salvar. O seu foco maior é a salvação. Então ela vai por detrás da multidão, enfrenta todas essas dificuldades, essas barreiras. Ela não desiste, ela avança, mesmo tendo tudo para dar errado, ela avança, ela decide ir. E um ponto importante aqui é que, através de Jairo, que Jesus foi conduzido ao caminho aonde aquela mulher estaria. Vê que mistério. Se ela fica fora da cidade, reservada, o que Jesus foi fazer ali? Era Jairo conduzindo. E mal Jairo sabia o que estava acontecendo. Jairo só estava indo para ver a cura da filha dele. A cura não, a ressurreição, porque ela estava morta. Jesus para no caminho, imagina Jairo. Não, vai ter que... Eles não perturbem o mestre. Ele para, cura, né? Vai dizer, a mulher do fluxo de sangue toca na orla e ele vai dizer, quem me tocou? Ele olha ao redor, procurando a grande multidão. E eu acredito que ele não estava olhando assim, ó, pra cima, porque ele sabia que estava ali embaixo. Eu imagino ele olhando pros pés aqui, assim, ó, procurando. Como a Bíblia fala, eu sei porque de mim saiu virtude. Quando ela tocou nas vestes dele, Lucas, ele fala que imediatamente, logo, estancou o sangue. Pô, Lucas, né, ele teve o cuidado de falar isso, né? E Lucas, ele tem maestria em questão de falar da cura, porque ele era médico. Não tem ninguém melhor também para falar disso do que ele. Imagina, o próprio cara mencionando o milagre. Porém, no momento que ela foi curada, ela ficou ali, ainda agachada lá no chão. Mediante a lei, ela sabe, por mais que ela sabe que a salvação poderia vir, a cura poderia vir, ao mesmo tempo ela sabe que ela não poderia tocar. E segundo a lei, a pessoa também seria imunda. Só que aconteceu o contrário do que a lei diz. Ao invés de Jesus ser imundo, quando ela toca, é ela que é limpa, purificada. Enquanto você vai achando, procurando, eu vi até o Josué falando. Ele fala assim, quando ele está se referindo em uma das passagens na mulher do fluxo de sangue, ele fala que enquanto ela estava ali privada, né, e outras mulheres chegavam, né, ele fala que ele crê que quando uma chegava e falava, tem um certo homem nazareno aí curando aí, ó. Chegava uma e saía, e aquilo foi alimentando a fé dela, como o Senhor falou, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu creio que isso também, como ele falou, né, e eu também creio que isso foi alimentando, ajudando a alimentar a fé dela, a convicção dela para a cura. E também devemos se apegar nisso, né? Por quê?
Rapidamente, por quê? Porque eu costumo dizer que Jesus Deus, ele habita no meio dos louvores, como diz a palavra. A Bíblia mesmo diz que ele habita no meio dos louvores. Mas a Bíblia diz que ele é a palavra. Aí que está. Muitas pessoas estão se apegando mais no onde que ele habita do que no que ele é. O que quer dizer com isso? Tem muita gente se pegando em louvor que está dizendo Deus de promessa, Deus de promessa, Deus de milagre. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, esquecendo de se apegar na maior promessa. Esquecendo de apegar O povo em Cristo, perdeu esse propósito, né? que é a Na palavra. verdade, o povo não compreende o que é louvar. Louvar a Deus. Louvar a Deus, eu aprendi que louvor é o reconhecimento da habilidade de alguém. Então, o que é o louvor? É eu elogiar a grandeza ou a perfeição ou algo que alguém faça de correto, de certo. É um elogio. Então, louvar a Deus é engrandecê-lo, é elogiá-lo, é reconhecê-lo como sendo o Deus verdadeiro, né? E então, se o louvor a Deus é focado em engrandecê-lo, elogiá-lo, reconhecê-lo, por que eu vou louvar coisas egocêntricas? Vou louvar a respeito, eu quero minha bênção. Um exemplo. Não que seja ruim você reclamar pela bênção do Senhor, o Senhor ele abençoa, claro, mas o louvor é para engrandecê-lo. Por isso que o salmista fala que ele habita entre os louvores. Estar entre os louvores representa que ele é o quê? O centro do louvor. Ele está entre os louvores, habita entre os louvores, ele é o centro para o louvor, para a adoração, né? E o povo se perde nisso aí. E o povo tem preferido se apegar no louvor do que na palavra. Ou na música, que como diz o José Brandão, e muitos em cantarolias. Cantarolias, E não no verdadeiro louvor ou não na palavra. E isso, por isso que muitos se frustram, né? Certo, pastor? É isso aí, acho que não sei se vai sair o som. Tem muitos que recebem e fogem. Tem muitos que recebem e tá ok. Eu sempre, quando falo de receber algo, receber uma promessa ou algo do tipo, eu sempre lembro do Bartimeu. Porque a Bíblia fala que quando ele é curado, ele não vai embora. Ele segue Jesus pelo caminho. E essa lição que nós tínhamos que ter. Recebemos, siga Jesus pelo caminho. Já estou no caminho, então continue seguindo Jesus pelo caminho. Porque a Bíblia fala que ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho, do lado do caminho. Eles não estavam no caminho. Obviamente, caminho físico, mas nós trazendo para, né, termo espiritual. termo espiritual, queremos dizer que muitas pessoas não estão literalmente no caminho com Cristo, mas está à beira. Mas muitas dessas pessoas têm mais vigilância do que aqueles que estão no caminho. Porque ele clamou. Pessoas que estavam no caminho queriam repreender que ele calasse. Mas ele continuou. E quando ele continua, ele segue Jesus pelo caminho. E quando Jesus é crucificado, muitos que estavam seguindo Jesus, muitos que recebeu Jesus, muitos que talvez até foi curado por Jesus, estava ali vendo Jesus sendo acusado e se calou. Então, é isso. Acho que recebemos a cura, recebemos o milagre, recebemos a salvação, né? Como diz Billy Graham. Billy Graham dizia, né? Mas ele tem uma frase dele que diz que a conversão, ela é diária, ela é algo diário. Todos os dias devemos que estar nos convertendo. E isso é uma pura verdade, né? Que isso, quando nós colocamos isso na cabeça, que todo dia nós estamos em processo de conversão, estamos em processo de amadurecimento, estamos em processo de transformação, nós entendemos que todo dia devemos que melhorar, todo dia devemos que mudar, né? O nosso eu, largar nosso eu, nossas vontades e seguir apenas Cristo, né? Então é aquilo, deixar como o cego deixou sua capa, deixar a capa lá atrás. Todo dia nós temos capa para deixar para trás. Todo dia nós devemos que deixar algo que nos prende a este mundo, algo que nos deixa mais terreno do que espiritual, algo que deixa mais carnal e do que espiritual, terreno do que celestial. Então, tudo aquilo que nos prende, que nos força para baixo, como a gravidade né, nos traz para baixo, nos puxa para aqui para a terra. Nós devemos que sempre desapegar e nos apegar no céu, né? Elevo meus olhos para o alto, né? Então devemos que elevar os nossos olhos para o alto, devemos que olhar para os montes, devemos que olhar para o Senhor, devemos que olhar como o Senhor mesmo citou, de força, né? Da fortaleza que o Senhor é. Então, se nós se apegar nisso,
Nós diariamente seremos transformados, como diz em Gálatas 2:20, né? Nós já fomos crucificados, nós já não vive mais nós já está crucificado, né? Amanhã eu vou ser, não, nós já estamos crucificados com Cristo. Nós não vive mais nós, mas Cristo vive em nós, né? Então essa batalha carne e espírito haverá, mas cabe a nós da legalidade, ou para a carne ou para o espírito. Aí tá a escolha, né? Quem nós vamos deixar, nós vamos dar essa legalidade, para a carne ou para o espírito, né? Mas é isso aí, mano. Isso é profundo. Dá até pra marcar um estudo depois que isso aí também. Seria bom ainda. O estudo desse é. Escrevendo tudo. Tem muita gente que se gloria, né? Quando Deus faz algo, né? Mas se esquece de Romanos 11. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo dele, é tudo por ele que nós fazemos, ou falamos, ou agimos, e tudo é para ele, né? Então não se eu ouvi uma vez o pastor Eliseu Rodrigues falando isso, eu levei para a vida. Tudo dele é fonte, por ele processo e para ele destino. Então é como se fosse um circo, uma roda gigante. Você entra aqui, você dá a volta em tudo, mas você volta para cá. É a mesma coisa as coisas de Deus. Ele vai até sair de lá, dá a volta, mas volta para ele, porque é dele, por ele e para ele. É forte, mano. Já vendo o pastor, já vendo já os próximos estudos, glória. Não, vai ficar um tempinho ainda nesse mistério aí de mulher do fluxo de sangue. Só que eu tava vendo aqui vendo aqui a passagem. Aqui, ó. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, tudo é uma ordem. Tudo volta para Deus. Tudo volta para Deus. Esse dia eu trouxe uma pregação falando sobre uma passagem onde Jesus ele fala para Natanael. Fala, porque falei que te viste debaixo da figueira, você creste? Em verdade eu vos digo que vereis muito mais. Eis que verei os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mencionando o evento de Jacó, que teve a visão e viu uma escada interligando o céu, anjos subindo e descendo, apresentando o próprio Deus em contato com a terra. E já para Natanael, Jesus falou: eu sou a escada, eu sou a interligação entre os céus e a terra. Então a partir de hoje vocês verão os anjos de Deus, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Interligação. E sempre assim, até nos últimos tempos, né? Paulo aqui em Corinto ainda ele fala, né? Que vai acontecer, né? Vai ter o arrebatamento, tal, seremos transformados em um corpo de glória, Cristo nos receberá nos altos, se aquilo, né? Nós seremos recebidos nas alturas e, por último, como Deus sujeitou sobre a morte todas as coisas, né? Cristo triunfará sobre a morte, e triunfando Cristo sobre a morte, fala que Cristo entregará tudo diante do Pai.
Que é aqui, ó. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Toda a honra no grande dia, Cristo representando diante do Pai. Ou seja, o modelo que a igreja verdadeiramente deve seguir. O negócio é profundo. Forte, né? É. É forte isso daí. Mas eu creio aí. Deus vai ter uns desenrolar aí. Vai ter uns mistérios aí. Mais um pouquinho. Depois eu vou pegar e eu vou fazer uns cortezinhos no nosso silêncio pra tentar reaproveitar esses estudos aí, meu. E, meu, hoje foi forte, meu. Rapaz, eu tava só se alimentando aqui, ouvindo. Eita, glória. Aqui, ó. Já cheguei a trazer um assunto desse aí na igreja. Mas é bom. Imagina montar um estudo assim. Montar um estudo e a pergunta vai ser do título. A pergunta do título vai ser, né? O versículo-chave, porque estreita é a porta e apertado o caminho, são poucos que entram por ela. Ou são poucos que entram, poucos, melhor tá lá, poucos que a encontram. A pergunta é, por que poucos que encontram? Por que poucos que encontram? Porque espaçosa é a porta, largo o caminho, onde muitos, né, entram por ela, mais apertado é o caminho, estreita é a porta, e são poucos que a encontram. Porque para você encontrar essa porta, você tem que renunciar. Que é o que você estava comentando aí. Eu lembrei que eu trouxe um estudo, não lembro se o estudo foi uma pregação. Eu lembrei, sabe por quê? Por causa que eu lembrei da parábola lá do tesouro escondido, né? Para você achar o tesouro, você tem que entregar tudo que você tem. Ele vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquele campo porque ele viu que tinha um tesouro. O tesouro escondido é o reino de Deus, né? Outro mistério. Os 12 apóstolos, 12 tribos, representando o que? A plenitude do reino de Deus sobre nós. E aí, eu lembrei por causa de Colossenses, que falou aí, olhando para as coisas do alto, né? Tanto no Salmo 121 quanto Colossenses. Capítulo 3, 1, ó. Os irmãos já vendo aí, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O Varão já tá até preparando outro estudo já, Varão. Eu não. Lógico que eu peguei só o que você falou aqui. Tô uns 4 meses já nesse mistério aí e falei nada com Paz, meus irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas. Recebam essa carreta de informações. Estudem bem, meditem bem, depois nós vai sair perguntando para vocês, viu?